Eu estou chamando, então, essa aula 2 de estrutura do programa, né? Na verdade, porque aqui a gente completa essa estrutura, né? Porque nós já vimos aí nas aulas anteriores, né? O subprograma. Então, nós vimos que no módulo fresamento, nós usamos um sistema de programação em cascata, né? Para compactar o programa, né? De maneira que a geometria da peça é feita em um programa e o programa principal, né? Que é o que nós vamos fazer hoje, é feito em um outro programa, né? E os dois programas trabalham junto, né? O subprograma roda dentro do programa principal, né? Então, aí nós fizemos lá na aula 2, né? Depois de uma breve introdução ao processo de fresamento, né? Nós retomamos o plano, sistema cartesiano, colocamos ali o plano cartesiano aí agora no processo de fresamento, considerando uma máquina com 3 eixos, né? Vimos então que toda a geometria de uma peça em máquinas de 3 eixos, ela é desenvolvida no plano XY, né? Como se eu estivesse olhando a planta da peça. E aí fizemos alguns exercícios, né? Tanto de coordenada absoluta como incremental, e aí usamos essa primeira geometria como referência para montar o primeiro subprograma, né? E aí, então, daí para frente, a gente só trabalhou e vamos continuar trabalhando com um sistema absoluto, que é o mais comum aí em fresamento, tá? Muito bem, então, nesse programa que vocês estão vendo aqui, nós começamos montando ali um cabeçalho, né, que é padrão para todos os subprogramas, que começa com a identificação do sub, né? Então, estou dizendo que esse programa é o subprograma do exercício 1. O nome do subprograma ele tem que fazer sempre uma referência ao nome do programa principal. Então, considerando aqui o programa principal dessa peça chamaria programa exercício 1, esse então vai ser o subprograma do exercício 1, né, que eu coloquei de forma abreviada. Identifiquei, programei aqui sempre em G1, né, que eu estou tocando na peça, uma profundidade, com Z minúsculo porque é incremental, negativo porque a origem está na face da peça. E estabeleci aqui um avanço de corte, né, em milímetros por minuto. Compensei o raio, né, da fresa para fora da peça, porque eu quero preservar essa região, e encostei na peça, né, considerando a origem canto inferior esquerdo, né, portanto, a coordenada desse ponto inicial é x0 e y0. E aí, então, nós combinamos que, por enquanto, dentro desse cabeçalho, nós vamos usar, com exceção do nome, né, todos esses valores aqui como padrão, tá bom? Aí depois, futuramente, a gente começa aí a mudar profundidade, avanço, né, em função aí de cada condição de corte. Muito bem, aí fizemos ali o primeiro subprograma, desenvolvemos toda a trajetória, tal, até voltar ao ponto inicial. Fizemos um finalzinho padrão também, né? Toda vez que você fechou a geometria, eu desligo a compensação, o G40, desencosta, tira a ferramenta da peça, menos 15, padrão, né? Combinamos um valor padrão e termina o programa. Isso. E aí, então, com essa estrutura, nós fizemos aí vários exercícios, né? No exercício 2, repetimos, né, a mesma estrutura, né? Logicamente com a geometria própria de cada um, só que no exercício 3 aqui nós já aplicamos aqui um comando G2, porque aqui eu tenho uma interpolação circular, né? E vimos que aqui em fresamento, o G2 e o G3 ele tem uma diferença do G2 e G3 que a gente usou em torno. Aqui, ao invés de usar o raio, o R, né, programar o raio, aqui eu substituo o R pela coordenada do centro do arco, usando o I e o J. Tá? O I é a coordenada do centro em X e o J, centro em Y. E aí fizemos esse programa e a partir daí eu deixei um exercício para vocês fazerem, que é o exercício 3, usando aqui, aplicando o comando G2 e G3. E na aula passada eu mostrei para vocês mais 2 comandos para raio, né, para fazer a interpolação circular, que foi o G1 com Q, aplicado aqui no exercício 4,
e o G5 no exercício 5, né? Então, vimos então que para fazer, programar a trajetória da ferramenta no desenvolvimento de qualquer geometria, desde uma mais simples até uma mais complexa, eu vou usar G1 para as interpolações que são lineares, sempre, e para as interpolações que são circulares, eu posso recorrer ao G2, ao G3, ao G1 com Q ou ao G5, dependendo de cada situação, né? Procurando sempre usar o mais simples, mas quando o mais simples não servir, eu consiga recorrer às outras opções, né? E aí eu deixei para vocês um exercício lá na plataforma, né, no Moodle, para que vocês pudessem fazer e aí vocês pudessem escolher, né, ou se não escolher, né, julgar qual o melhor comando, né, para aplicação aí de cada situação proposta, tá bom? Eu não vou falar daquele exercício porque a gente tem bastante tempo ainda, né, para trabalhar em cima dele, mesmo porque hoje, aprendendo a montar a estrutura do programa principal, aquele exercício que eu deixei lá, que na verdade é uma tarefa, né? Além do subprograma, vocês também farão o programa principal antes de enviar, tá bom? E aí, então, na próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida com relação àquela tarefa, a gente aproveita aí na próxima aula para tirar dúvida, ok? Muito bem, então com relação ao subprograma, nenhum problema, né? Tranquilo. Cada geometria vai ter Professor, sua facilidade ou dificuldade. Bom, na prática, né, se eu colocar um programa como qualquer um desses que nós fizemos lá na máquina, né, lá digitar lá no comando, tá, e tentar executar esse programa, ele não vai rodar, né? O máximo que eu consigo fazer é simular, né, a geometria para ver se tem algum erro de programação, né? Tipo erro de concordância, erro de coordenada, enfim, mas eu não consigo executar esse programa porque os comandos principais, né, de configuração de máquina, de parâmetros de corte, tudo isso, ele vai estar lá no programa principal, né? Então, o subprograma ele precisa do programa principal para ser executado. Então, hoje nós vamos fazer então o programa principal. Então, o primeiro programa a gente vai levar um tempinho, né? Não muito, né? Mas eu preciso explicar a estrutura, a composição, mas aí vocês vão perceber que boa parte, né, do programa principal, vocês vão ter o trabalho sempre de repetir, tá? Vocês vão copiar a parte que é padrão e por enquanto, né, enquanto a gente estiver usinando só contorno, o programa principal ele vai mudar muito pouco, muito pouco. Logicamente que quando a gente começar a introduzir as rotinas, né, o que são rotinas, né? Ciclos e rotinas, né? São operações que vai estar dentro da peça, né? Então, por enquanto, ó, todos os exercícios que a gente fez só tem um contorno, né? Mas aí vai começar a aparecer operações dentro da geometria, por exemplo, um rebaixo, um rasgo, um furo, um canal, né? E aí, então, esses elementos, né, para você conseguir executar, eu preciso usar um ciclo ou uma rotina. Então, são essas rotinas, esses ciclos que vai começar a aparecer, né, na geometria e, consequentemente, dentro do programa principal, né? O subprograma, ele não muda, né? Ele não sofre interferência pelas operações que possam ter dentro da peça, porque a geometria ela é externa e as operações ela vai estar internamente dentro dessa geometria que eu defini aqui. Então tudo que vem aparecer daqui para frente em funções de operações vai aumentar, né, o tamanho do programa principal. Bom, então, por estar mais próximo, nós vamos pegar o exercício 5, que foi o último que nós fizemos, né? Vamos usar esse exercício como referência para montar o primeiro programa principal, tá bom? Então, ele está aqui pertinho. Primeiro, nós vamos entender um pouquinho da estrutura, né, do cabeçalho, tá? Então, eu coloquei aqui, para ficar mais fácil, deixa eu copiar esse
esse bloco aqui, só para a gente escrever aqui em cima, né, para a gente ganhar tempo. Bom, esse programa, então, é o modelo, né, vocês vão usar como referência aí para fazer depois os próximos exercícios. Então, nós vamos fazer nesse aqui, vamos anotar aí em cada linha, né, cada bloco, o significado de cada um, ok? Bom, então esse aqui não é mais subprograma, esse aqui vai ser programa principal. Como esse programa, então, é referente a essa peça, o exercício 5, então, o nome desse programa vai ser programa e aí eu vou abreviar, né? Programa exercício 5, né? Então, aí é fácil a gente entender, né? Ó, esse é o programa exercício 5 e esse é o subprograma do exercício 5, né? Então, esse programa roda dentro desse. Quando eu for levar essa informação lá para a máquina, né? Seja diretamente no HM através da digitação ou se eu enviar automaticamente, não importa. Lógico que cada um desses programas eles vão ocupar arquivos diferentes dentro do diretório da máquina, né? E dentro do diretório da máquina, nesse comando eu chamo o programa pela letra P, né? Uma função auxiliar P. Então, por exemplo, se eu for digitar esse programa lá, antes de começar a digitar, eu tenho que abrir um programa novo. Então, eu vou escolher um programa que esteja entre o P01 até o P999. Mesma história do MAC 10. Eu tenho 1000 endereços disponíveis, né? Eu posso chamar qualquer programa, né? Eu posso dizer, por exemplo, né? Ou eu posso escolher lá o P30, o endereço 30, para digitar o programa principal, né? Então, esse programa principal ele vai estar armazenado no endereço P30. Então, quando eu for chamar ele, eu vou chamar pelo P30. E o subprograma, ele vai precisar de um outro endereço. Por exemplo, um P31 ou qualquer outro, né? Logicamente que, na medida do possível, eu vou sempre deixar o subprograma próximo do programa principal por questão de logística, né? Mas não é uma condição obrigatória. Eu posso colocar o principal no P30 ou o subprograma no P900, não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito, ele vai buscar onde ele estiver. Mas para facilitar, né, às vezes você vai estar testando edita aqui, acerta ali, se está mais perto é mais fácil. Então eu estou supondo que eu gravei o subprograma no P31 e o principal no P30. Muito bem. Então esse programa, o P30, né, vai aparecer para mim assim no diretório. P30, programa exercício 5. E no P31, né, vai aparecer assim, P31 sub exercício 5. Pronto, então eu já fiz essa relação, né? Eu sei que o P31 pertence ao P30. Se eu apagar qualquer um dos dois, eu corrompi, né? O programa não vai funcionar mais. Beleza, muito bem. Então, na primeira linha aqui, como no sub, eu vou identificar o programa. Estou chamando de programa do exercício 5. Programa exercício 5, poderia ser qualquer outro nome. Na próxima linha, aí eu começo a programar, colocar as instruções de segurança, né? Como acontece em todos os programas, né? Como acontece em todos todas as versões, né? E todas as marcas de software, tá? Seja no Mac, seja no Fanuc, seja no Siemens, enfim. Qualquer tipo de software, qualquer versão, eu sempre começo no cabeçalho colocando as instruções de segurança, que é onde eu estou configurando o software, né? Diferente do Mac 10, que eu fazia isso num único bloco, aqui no Mac 9, ele não aceita mais do que um comando G na mesma linha, no mesmo bloco. Então, eu tenho que distribuir cada função de segurança em uma linha. Então, eu começo com a função G99, feche. Então, o que é o G99?
eu estou definindo aqui, eu vou colocar minúsculo só para diferenciar, é o home. É o home machine, ou seja, é um zero máquina, né? Então, todo programa eu começo ativando o G99, ou seja, o que é esse home machine, né? Vamos colocar em português, né? Zero máquina. O que é esse zero máquina? É um ponto de referência, né? Uma origem definida pelo fabricante, tá? É um zero fixo. Então, assim, toda vez que eu desligo a máquina, ela vai perder a referência, então ela não vai lembrar onde que ficou parado, né? O eixo X, Y, Z. Então, eu preciso colocar um G99, porque daí ela vai assumir o zero máquina, que é um ponto fixo. A partir daí, eu consigo referenciar a máquina. Se eu esquecer de pôr os G99, ele vai ficar perdido, né? Aí, G90. E aí, então, o que eu estou fazendo? Eu estou programando sistema de coordenada. Absoluta, que é o que a gente está usando, né? Daqui para frente, aqui a gente só usa vamos usar só o absoluto. Bom, depois, né, ativei lá o zero máquina, defini lá o sistema de coordenada. Agora, vou definir a unidade, né? Sistema de unidade medida. Então, aqui nós vamos usar o G71, porque aqui nós vamos trabalhar com milímetro. Só colocar aqui milímetro, já dá para vocês entenderem. Se eu fosse usar polegada, seria G70. Depois, G17. Aqui eu estou programando plano de trabalho XY. Então, vamos entender o que é esse plano de trabalho XY, né? Algo que não tinha no turno. Muito bem. Então, aqui, ó, se eu olhar lá na nossa apostila, ou melhor, aqui mesmo. Uma máquina de 3 eixos, eu vou sempre trabalhar no plano XY. Né? Porque eu tenho aqui o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e todas as operações que a fresa vai fazer, ela vai estar considerando esse plano. Ela vai estar torneando aqui em volta, né? Fazendo contorno, aqui em cima, se tiver furo, se tiver raso, sempre no plano XY. Então, plano XY, ele vai ser designado pelo comando G17, que é aqui, esse plano. Agora, vamos supor que a minha peça tivesse aqui, ó, nessa face. Nessa face tivesse uma operação, tivesse furo aqui, rasgo, rebaixo, né? Em que a fresa tivesse que vir nessa posição. Então, esse plano é um plano XZ. E aqui, então, eu teria que colocar G18. E se a operação tivesse nessa face, eu teria que programar ele no plano YZ. E aí, então, o plano seria G19. Tá? Então, são 3 planos de trabalho: G17, G18 e G19. Tá? E eu preciso colocar esse comando, porque em função do comando que eu colocar aqui, o software vai saber para que lado, né, ou em que posição a ferramenta vai estar para ele compensar o G41 e 42. Né? Então, no caso de uma máquina de 3 eixos, eu não vou conseguir trabalhar no plano G18 e 19.
Se eu tiver uma operação aqui, né, no plano G18 ou 19, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as operações no plano G17, mudar a fixação da peça, né, levar esse plano que aqui está no G18, levar para o plano 17 para daí eu resolver fazer ele, né? Agora, se a minha máquina tiver o quarto ou o quinto eixo, aí sim eu consigo, né, dar um giro na mesa e trabalhar nos 3 planos sem precisar mudar a fixação da peça, né? Então, essa é uma das grandes vantagens aí do quarto e do quinto eixo, tá? Bom, mas de qualquer maneira eu preciso falar, né, em qual plano eu estou trabalhando. Beleza, então aqui foi as instruções de segurança, né, zero máquina, sistema de coordenada absoluta, unidade de medida milímetro, plano de trabalho G17, XY, né? E aí agora eu vou definir o ponto de troca, então eu vou colocar lá G0. Então perceba que no programa principal já começo usando o G0 aqui, né? Então todo posicionamento sempre eu vou fazer em G0, tá? E aqui, né, no programa principal que eu vou fazer posicionamento. Então G0, Z menos 110, O, M5, fecha. Então aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou mandando a ferramenta, o eixo Z, posicionar rapidamente na coordenada Z menos 110, a partir do corretor 0, esse O é o O0, né? Como o 0 é invisível, eu não coloquei nada, mas aqui é um 0, M5. Então vamos entender o que é isso aqui, ó. Então primeiro, o que é esse Z menos 110? Por que é negativo, né? Bom, a minha origem está aqui, né? Então se eu considerar a minha origem aqui, ó, se aqui é o meu Z0, se eu considerar o 0 peça, menos 110 a partir da origem, do 0 peça, né? Ele vai estar 110 aqui para baixo. E o ponto de troca, eu quero que seja lá em cima. Por isso que eu não posso esquecer de colocar esse O0. Porque nessa máquina eu tenho, né, que é a linha Discovery, essa particularmente a 4022, ela tem um magazine aqui para 22 ferramentas. Então aqui é onde fica armazenada a ferramenta. Toda vez que eu preciso efetuar a troca da ferramenta, o cabeçote Z, né, o eixo Z, vai levar o cabeçote lá na altura do magazine. E essa altura é o menos 110 que eu coloquei lá. Mas por que menos 110? Então, imagina assim, ó, cada ferramenta ela tem um endereço de 1 a 22. Né? E eu chamo pela função T, T1, T2, T3, T4, T22. E cada ferramenta tem o seu corretor, que tem o mesmo número da ferramenta, que aqui é designado pela função especial O. O1, O2, O3, né? O4, O5, O6, O21 é o corretor da ferramenta 21, O22, ferramenta 22, e a O0 é o corretor do magazine. E aonde que é o corretor do magazine? É o fim de curso do eixo Z. Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Que eu quero que o eixo Z posicione rapidamente a menos 110 a partir do corretor do magazine, que é o fim de curso. Então ele vai pegar lá no fim de curso do eixo Z e vai descer, por isso que é negativo, 110. Quando ele descer 110, vai estar aqui exatamente na altura do magazine, que é essa altura aqui, ó, para que o magazine possa vir aqui com a sua garra, né, travar aqui na ferramenta que está em uso. Aí, com o sistema de ar comprimido, né, ele vai expulsar do cone a ferramenta que está presa, guarda, e aí ele vem e prende automaticamente aquela que eu vou chamar, tá bom? Então, esse menos 110 é a distância que o eixo vai descer
a partir do zero, do final de curso do eixo Z, que é o corretor do Magazine, corretor zero, ele vai descer 110 para baixo e é essa altura. Por isso que toda vez que você for efetuar uma troca de ferramenta, eu vou mandar ela ir sempre para esse endereço, G0, Z-110, OM5. Se eu esquecer de colocar esse O0 aqui, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente assumir o zero peça. Aí ele vai descer 110 da origem do zero peça para baixo. E logicamente que ele vai bater, né, na peça ou na mesa. Então por isso que eu não posso esquecer esse O0. Como o zero é invisível, se não quiser não precisa por nada. Mas o O não posso esquecer. E o M5, eu estou desligando o eixo ar, a rotação, né? No caso de eu posicionar, a ferramenta ainda está em giro, né? Se eu não colocar M5 aqui, o Magazine ele pode tentar sacar a ferramenta aqui com ela em giro. E aí você vai estourar a garra da ferramenta, do Magazine. Então, voltou para o ponto de troca, M5 para desligar o eixo. Ok? Então, nessa linha, o que nós programamos, né? Ponto de troca. Ponto de troca. A gente ativou o corretor Magazine e desliga a rotação do eixo. Então, aqui nesse N30 a gente definiu o ponto de troca e desligou a rotação do eixo, que é o M5. Então, posicionado aqui já na altura do Magazine, agora sim eu posso já efetuar a troca, tá? E aí, como que eu vou chamar a ferramenta? Usando a função T. E aí pode ser T01, pode ser T02, T03, T20, T22, né? Vai depender da ferramenta que você quer usar e a posição que essa ferramenta vai estar armazenada no Magazine, né? Então, se eu vou usar uma fresa de topo de 10, eu preciso ver onde que ela está presa, né? Uma topo de 20, né? Uma fresa de facear, né? Se eu vou limpar aqui em cima, então eu preciso olhar lá no Magazine e ver em qual posição ela está presa, né? De 1 a 22 e colocar o endereço aqui, tá? Aqui a gente não está olhando para a máquina, eu vou chamar na sequência, né? Primeiro a gente vai chamar de 01, se tiver e vai ter, né? Às vezes mais de uma ferramenta, a segunda 02, 03 e assim por diante. Então, como lá no torno, algumas situações eu só consigo resolver na máquina, tá? Então aqui, T01, estou escolhendo uma ferramenta 1, e aí eu vou autorizar a troca. M6 libera, né, o Magazine para efetuar a troca. Então aqui, nessa linha, nesse bloco, né, eu fiz a troca da ferramenta. Trocou a ferramenta, aí eu não posso esquecer de ativar o corretor, né? Cada ferramenta vai ter o seu próprio corretor. Então, diferente do torno que eu já ativava o corretor junto com a ferramenta, T01, 01, 02, 02, 03, 03, aqui não. Na primeira linha eu troco, segunda linha eu ativo. Então, O01 é o corretor da ferramenta 1. Tá? Não posso esquecer. Porque se eu esquecer de ativar o corretor da ferramenta 1, quando eu ligar, né, lá no subprograma, né, o G42, para ela compensar, ela vai buscar lá no endereço, né, no endereço 1 da página de dimensões de ferramenta e vai ver qual que é o diâmetro que está gravado lá. Se tiver 10, ele vai compensar 5. Se tiver 20, vai compensar 10, assim por diante. E se eu esquecer de colocar o corretor aqui, ele vai assumir o último corretor, que provavelmente não vai ser a mesma, né? Por isso que eu não posso esquecer.
Então, aqui eu estou ativando o corretor e ativando a rotação. Tá? Então, aqui, mesma coisa, né? A rotação, S, de speed, que vai variar em função da fresa que eu vou usar, diâmetro, né? E o material que eu vou cortar, tá? Então, como a gente também não está pensando em material e nem, por enquanto, supondo nenhum diâmetro, a gente não está fazendo cálculo ainda, né? Então, nós vamos chutar aqui, vamos supor alguns valores. Vamos colocar 2.000, vai. Então, eu estou chamando a ferramenta 1, troquei, ativei o corretor, estou ligando com uma rotação de 2.000. Em qual sentido? Anti-horário, sempre. Tá? Então, aqui, diferente de turno, né? Que a ferramenta pode girar, o eixo pode girar tanto no sentido horário como anti-horário, dependendo da posição que a ferramenta vai estar presa na torre. Aqui, a fresa ela sempre vai girar no sentido anti-horário. Tá? E a gente considera sempre olhando aqui de baixo para cima. Por isso que vai ser sempre M3, sempre anti-horário. A única situação, a única exceção, né, onde o giro pode inverter é na execução de rosca. Né? Quando você vai entrar fazendo uma rosca aqui com macho, aí sim, né, você entra fazendo rosca no sentido anti-horário, M3, e aí inverte, né, M4 para sair. Então, ela entra M3, sai M4. Agora, sempre que você estiver fresando, cortando, removendo material, o sentido vai ser sempre M3. Tá? Porque se eu inverter, ela vai tentar fresar com a fresa girando ao contrário, né, tentando arrancar com as costas da ferramenta. E, logicamente, que não vai cortar e vai quebrar a ferramenta. Então, aqui, sempre M3. Isso aqui ainda faz parte do cabeçado. Então, vou deixar aqui em negrito. O que eu fiz aqui? Ativei corretor. Rotação e sentido. Então, nessa linha eu tive o corretor, a rotação e o sentido. Sentido de giro, né? Muito bem. Então, ó, até a linha 40, tudo isso aqui é cabeçalho. Tá? Então, o meu programa começa aqui. Agora, olha só como que é simples aqui, ó. Quando eu não tenho nenhuma rotina aqui dentro, né? Eu vou primeiro aproximar a fresa, né? Para daí eu começar a cortar. Então, a minha fresa já está presa, que eu troquei aqui. Já liguei, né? Uma rotação de 2.000 e ele está já aguardando para começar a cortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar. Então, lá em cima ainda, na altura do magazine, eu vou tirar ela de cima da peça. Então, eu vou colocar assim, ó, G0, G0, X, menos 15. Lembra do menos 15? Ó? Começa algumas coisas a fazer mais sentido agora. Y, menos 15, ponto, fechou. Então, o que eu fiz? Ó? Antes de descer e mergulhar com a ferramenta em Z, eu tiro fora da peça. Né? Então, é sempre bom tirar por quê? Porque vai que, né, a hora que você descer para aproximar, exista algum erro de zeramento. Né? Então, se você perceber que a fresa descendo, ela vai descer em G0, ó, vai descer rápido. Né? Nessa marca, um G0 é 15 metros por minuto. Então, se você perceber que passou do nível da peça, dá tempo de você fechar no avanço, segurar no avanço. Agora, se você descer em cima da peça, você só vai perceber a hora que bater. Né? Então, por isso que é bom você sempre descer e aproximar fora da peça para você ter essa margem de segurança. Aí sim, tirei fora da peça em x e y, aí eu vou descer em z, só que eu ainda vou parar 5 acima. Ah, por que 5? Ah, porque é um valor razoável. Eu estou falando que é 5, pode ser 10, né? Ele vai descer, então, ó, vai tirar aqui menos 15, vai descer rapidão e vai parar 5 milímetros acima. Né? Ah, mas por que eu não posso já parar em Z0?
Porque imagina que, o eixo Z está descendo em 15 metros por minuto. A hora que ele chegar na coordenada Z, ele vai dar uma freada brusca. Né? Então, nessa freada brusca, pode, né, e sempre vai acontecer um pequeno deslocamento. Né? Por mais que a máquina seja rígida, né, sempre, né, pode ter uma folga, às vezes de milésimo, centésimo, dependendo da condição da máquina. Então, essa diferença dessa frenagem brusca, ela vai refletir na entrada da peça. Por isso que é bom, você desce em G0, para um pouquinho acima, aí, como de costume, né? Sempre que eu vou aproximar em G1. Aí sim, ó, em G1, eu vou descer a Z0. Mas com qual velocidade? Vamos manter os mesmos 500. Então, aí sim, ó, tirei fora da peça, menos 15, menos 15, descer rapidão para o 5, aí devagarzinho, G1 com F de 500, ele vai descer, 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 até nivelar. Aí sim, ó, Z0 nivelou. O que eu vou fazer agora? Vou começar a cortar. Para começar a cortar, logicamente que eu preciso falar para a máquina qual o formato que eu quero preservar e em que condições eu quero remover esse material. Né? Só que tudo isso já está programado. Né? Aonde? Está programado aqui. Ó. Eu já fiz o subprograma. Então, tudo que eu preciso para usinar já está feito. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar esse programa. Né? Então, ao invés de eu programar aqui tudo isso, ó, que funcionaria, né? Aqui embaixo eu poderia vir e fazer tudo isso aqui. Ó. Só que como eu vou ter que repetir várias vezes, o que eu fiz? Eu programei ele num subprograma. Agora, em vez de programar tudo de novo várias vezes, eu vou chamar ele pelo endereço. Ó. Eu sempre vou precisar supor um endereço. Então, supondo que ele está no P31, ao invés de programar ele aqui, eu vou falar assim, ó, P31, e aí eu vou falar assim, ó, eu quero executar o P31 quantas vezes? Aí a função L é o que determina quantas vezes eu quero executar o subprograma. Bom, se a minha peça ela tem, né, se eu quero que ela tenha um perfil, uma profundidade, uma espessura de 20 e eu quero tirar a cada passada 2 milímetros, quer dizer que para dar 20 eu vou ter que repetir esse programa quantas vezes? 20 dividido por 2. A espessura final menos a profundidade de corte, menos o AP, dividido pelo AP. Então, 20 por 2 vai dar 10 passes. Certo? Entenderam? Então, ele vai repetir 10 vezes. Então, ele vai tirar menos 2. Aí volta, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Por quê? Porque eu vou pedir para ele repetir 10 vezes, tirando 2 milímetros, e eu estou dizendo que esse 2 é incremental, negativo. Então, ele vai vir aqui, ele vai tirar, desce menos 2, dá um passo. Zzz, menos 2, outro passo. Menos 2, menos 2, menos 2, quantas vezes? 10 vezes. Fechou. Ele vai puxar o P31 aqui no N60, vai rodar 10 vezes. Quando ele executar pela 10ª vez, a fresa já vai estar a 20 milímetros de profundidade. E aí, automaticamente, ele sai do sub e volta aqui para o N70. E aqui, o que eu vou fazer? A hora que ele terminou de executar. Se lá no sub eu já tirei ele da peça, né? Aqui eu só vou voltar para o ponto de troca. G0, Z menos 110, O, M5. Está pronto o programa. Na verdade aqui é 65. M02. Voltei para o ponto de troca. M2 acabou o programa. Só isso. Entenderam agora por que eu disse que o programa principal, enquanto existir só contorno, praticamente eu só vou ter o trabalho de
copiar. O que vai mudar? Nome, o número, né, supostamente do subprograma, e o número de vezes, né, que eu vou repetir, que vai depender da espessura que eu quero que a peça tenha depois de pronta e da relação dessa espessura com uma profundidade por passada. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar aqui 1 por passada, eu teria que repetir 20 vezes. Se eu conseguisse tirar 5 por passada, eu repetiria apenas 4 vezes. E assim por diante, né? O único detalhe aqui é que esse valor tem que ser múltiplo desse. Né? Por exemplo, se eu querer tirar 20 com passos de 1,5, né? Não existe o número de vezes que eu vou repetir 1,5 que dê 20. Então, só o cuidado que eu tenho que ter, né? Primeiro analisa quanto que é a espessura final, e aí você vê qual que é a profundidade, né? Dentro, logicamente, da capacidade da sua ferramenta, que eu consigo tirar de forma que, repetindo o número de vezes, ele some a profundidade, a espessura total da peça. Tá? Então, do N5 até o N20, aliás, do N5 até o N40 é cabeçalho, né? Padrão por enquanto, só vai mudar o nome. Depois, logicamente, né? Eu vou começar a trocar, por exemplo, rotação e tal. Mas por enquanto, até o N40 só vai trocar o nome. Aí aqui, G0, né? Padrão, aproxima padrão, G1, Z0 padrão, né? E aí vai mudar só o endereço do subprograma. Ok? Então, isso daqui é um programa principal. E eu preciso, para fazer essa peça, para usinar essa peça, eu preciso dos dois programas, de um programa principal e de um subprograma. Agora sim, né? Se eu digitar, né? Se eu levar essas duas informações lá para a máquina, né? Gravar esse programa, e aí sim, prender a peça, né? Logicamente, fazer o preset tudo, e executar, ele vai rodar direitinho e vai fazer esse perfil com 20 milímetros de profundidade. Tá? Então, isso nós podemos chamar de um programa completo, né? Um programa principal e um subprograma, né? Ainda, né? Considerando só a conformação de uma geometria externa, né? Te removendo material por fora. E aí, logicamente, que os próximos passos, né? Programar algumas geometrias que tem, além desse contorno, né? Além do perfil, que ele tem operações dentro dela. E aí, então, entra aí os ciclos e as rotinas, que é o que a gente vai começar a ver aí a partir da próxima aula, tá? Então, por enquanto, o que eu peço, né? Que vocês façam aí, para vocês ir praticando, primeiramente, né? Nos exercícios que nós fizemos aqui, todos eles, ó. Exercício 1, 2, 3, 4, né? Nós fizemos o subprograma de todos, né? Mas todos eles precisam de um programa principal, né? Então faça lá o programa principal para a peça 1, para a peça 2, para a peça 3, mesmo que seja repetitivo, né? Vai aí chutando, supondo aí um endereço de programa, subprograma, né? Para você chamar ele aqui, que daí você vai decorando essa estrutura, vai entendendo aí, vai fixando, né? Para que serve cada linha, tudo, e termina completando lá a atividade que eu deixei para vocês, né? Para fazer o subprograma, mas agora que vocês já aprenderam a estrutura do programa principal, que vocês também façam o programa principal para aquela atividade, tá bom?